Olá, amigas e amigos. Qual é a relação que existe entre as dificuldades, as dores, o bem-estar e a felicidade do ser humano? Você sabia que o nosso cérebro, ele é capaz de perceber e sentir as coisas através dos contrastes? O que isso tem a ver conosco? Vamos lá. Para perceber e sentir uma coisa, o cérebro tem que conhecer o contraste. Tem que existir contraste para ele reconhecer. Como assim? Por exemplo, vocês estão me vendo. Por quê? Tem um foco de luz aqui, um foco de luz ali. E tem uma filmadora me filmando. Se eu apagar essa e aquela luz, a filmadora vai continuar filmando no escuro, mas não vai existir o contraste do meu corpo com a luz, então você não me verá. Mesma coisa é o som. O som é um contraste com o silêncio. Se não existir silêncio, não existe som. A música, por exemplo, é um contraste de vários sons com o silêncio. A temperatura também é um contraste. Hoje é verão, está calor. Instintivamente o meu cérebro interpreta que está calor. Por quê? Ele conhece o frio. Ele faz a comparação entre o calor e o frio sem que eu perceba. E que tudo isso tem a ver com a vida do ser humano? Que impacto tem isso a ver com o ser humano? Tem muito impacto. O ser humano, ele é um ser dual. Ele se equilibra entre os contrastes. Ele se equilibra entre o certo e o errado. Para ele praticar o certo, ele tem que conhecer o errado. Ele se equilibra entre o bem e o mal. Para ele praticar o bem, ele tem que saber o que é mal. Não existe moeda de uma única face. Se existir uma moeda de uma única face, ela não tem valor nenhum. Toda moeda tem o seu cara e o seu coroa. Essa dualidade ela é importante, esse contraste é importante. Porque se nós não experimentarmos as dificuldades, se nós não experimentarmos as dores, nós não sabemos o que é felicidade. Nós vivemos neste mundo de contraste, neste mundo dual. Um exemplo marcante para isso é o monomito, ou a jornada do herói de Joseph Campbell. Qual é essa jornada do herói? O candidato a herói é uma pessoa comum e ele vive no seu mundinho. A primeira coisa é o chamado, ele recebe um chamado. Quando ele recebe um chamado, vem a hesitação. E qual o exemplo prático para a nossa vida? Quantas vezes nós somos chamados? Nós somos chamados para uma jornada quase todo dia, mas nós temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Nós temos medo de enfrentar o mundo, de enfrentar as dificuldades. Nosso cérebro, ele vai se acomodando dentro da nossa zona de conforto. Nós temos que quebrar esta linha e avançar. E aí o que acontece na jornada do herói do monomito? Ele aceita o chamado e ele vai pelo mundo, ele vai fazer o seu arco de transformação. Por quê? Na jornada do herói, o candidato a herói enfrenta inúmeras batalhas. Umas ele vence, outras ele sofre derrotas. E ele aprende muito com as derrotas. Ele vai se transformando com as derrotas. Ele vai aprendendo com as vitórias e as derrotas da vida. E ele vai fazendo o seu arco de transformação, até ele voltar transformado. Porque se o indivíduo não sofrer transformação, ele não é herói. O herói sofre transformações. Ele aprende com as batalhas da vida. Uma grande vitória é a soma de algumas derrotas. Não existe vitórias sem derrotas. Pode ser até derrotas parciais. Um exemplo disso nós vemos nos esportes. Nos esportes, apenas um é campeão.
Para que um seja campeão, vários perderam. Mas aqueles que perderam, que foram derrotados, se eles tiverem humildade, se eles aceitarem a derrota, se eles encararem a derrota como ponto de partida para um desafio, se eles manterem firme a sua concentração, se eles ampliarem os seus treinamentos, ele pode transformar a derrota de hoje numa vitória de amanhã. A maior de todas as vitórias é a vida. Nós começamos uma grande batalha com a concepção. Milhões de espermatozoides e um óvulo. Somente um espermatozoide vai fecundar. Depois da fecundação vem a nidação, vem a gravidez. Isso é uma batalha. O nascimento é uma batalha. Crescer, desenvolver é uma batalha. Então, a maior de todas as vitórias é a vida. Mas viver é uma arte. Viver é reconhecer o equilíbrio entre essas duas polaridades, entre o certo e o errado. Aliás, o nosso cérebro, ele acostuma. Se nós praticarmos errado todo dia, um dia nós vamos achar que o errado é certo. Então, nós temos que dar espaço para o nosso cérebro, para as coisas boas. Mas para dar espaço para as coisas boas, nós também temos que conhecer as coisas ruins. Não tem como incentivar, cultivar as coisas boas se a gente não conhecer as coisas ruins da vida. Dentro dessa dualidade, desse contraste, quando existe equilíbrio, quando nós procuramos o lado bom, nós vencemos. Aquela famosa frase: e viveram felizes para sempre. Isso só existe na ficção. Na vida real, se nós formos sábios, nós vamos aprender com as derrotas para nos deliciarmos com as vitórias. A terceira onda é um estilo gostoso e saudável de vida. A terceira onda não promete o viveram felizes para sempre. O que é a terceira onda? É buscar a inteligência intrapessoal, é buscar autoconhecimento, para nós nos conhecermos, para nós entendermos os contrastes e as dualidades da vida, para nós fazermos opção por aquilo que é bom, por aquilo que é certo, por aquilo que é saudável. É nós termos sabedoria para enfrentar as dificuldades. Saber que as dificuldades fazem parte da vida. Nós não podemos fugir das dificuldades. Nós temos que enfrentar as dificuldades. Nós temos que enfrentar desafios. Nós temos que assimilar as dores e curtir os momentos felizes da vida. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.